Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar: a morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado, ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora. É um pesar imenso para todos nós do SBT, do Grupo Silvio Santos e certamente para todos os brasileiros que ganharam um novo significado do domingo em família a partir de Silvio Santos. Nós vamos agora diretamente ao Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde está a repórter Flávia Travassos, que tem mais informações diretamente do local onde aconteceu a morte de Silvio Santos. Flávia Travassos, apesar de tudo, um bom dia para você. Simone Queiroz, é até difícil dar bom dia nesse 17 de agosto de 2024, dia que o apresentador Silvio Santos se foi. A gente fala ao vivo aqui da porta do Hospital Albert Einstein. A movimentação agora é tranquila por aqui. Os jornalistas já chegaram. Agora há pouco o apresentador Otávio Mesquita, do SBT, esteve aqui também para prestar as homenagens aqui. A gente não tem informação se há parentes do Silvio Santos aqui no hospital. O hospital soltou um boletim médico esta manhã, confirmando que Cenoura Bravanel Silvio Santos morreu aos 93 anos, às 4h50 da manhã, em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1. Como você disse, ele esteve no hospital, ficou internado alguns dias, se recuperou, voltou para casa, teve alta, mas no início deste mês ele retornou aqui para o hospital e partiu esta madrugada. É complicado dar essa notícia, né? Você também teve essa dificuldade. Os jornalistas de outras emissoras também estão aqui com a voz embargada, tentando assimilar essa notícia que ninguém gostaria de dar. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações, apurações aqui, se há parentes, se os parentes estão chegando. O que a gente sabe é que o apresentador do SBT, Otávio Mesquita, já esteve por aqui, conversou com jornalistas, está muito sentido, está muito emocionado. E a gente volta com outras informações aqui na programação do SBT a qualquer momento. Simone. Obrigada, Flávia. Nós também vamos informar ao longo da nossa programação informações a respeito de velório, enterro. A TV Record também se manifestou sobre a morte do maior comunicador do Brasil. Numa publicação nas redes sociais, a emissora escreveu: infelizmente chega o dia que Silvio Santos e seu público se separam. Nós também temos ao vivo agora, pela internet, temos em linha ninguém menos que o Boni. O grande Boni, também um grande nome da televisão brasileira, que teve vários momentos importantes na convivência com Silvio Santos. Ele está, acho que já disponível para entrar conosco aqui ao vivo, conversar conosco. Boni, você está nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Vamos esperar que entre também a sua imagem. Perfeito. Agora sim. Ô Boni, é triste falar num momento como esse com você. Eu sempre digo que foram os dois maiores da televisão, Silvio Santos e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. É verdade que você chegou a assinar um contrato com o Silvio, que você viria trabalhar no SBT e que depois isso não deu certo? É verdade isso? É verdade, Sérgio. Nós estamos vivendo esse momento aí de contraste, né? A tristeza da perda do Silvio Santos com a marca dele na televisão, foi a alegria. E o Silvio Santos, realmente, quando eu saí da TV Globo, ele me convidou para ir para o SBT. E nós acabamos assinando um contrato. No contrato havia uma cláusula que dizia que ele não podia mexer na televisão. Ele teria que me consultar para fazer qualquer alteração na televisão. E ele assinou. Mas algumas horas depois ele me ligou: Boni, você sabe
Eu sou apaixonado pela televisão, isso aí é a minha vida, eu não posso alienar isso aí. Então, vamos tirar essa cláusula. Eu falei assim, olha, isso também é a minha vida. Eu não posso tirar a cláusula, vamos rescindir amigavelmente esse contrato. Então, nosso contrato deve ter durado umas 10 horas. O Silvio Santos era sempre afável, carinhoso, uma pessoa doce, meiga. E ele me pediu com tanto carinho que eu não tive como recusar. Então, nós rasgamos o contrato. E assim foi melhor. Civilizadamente, né? Ô Boni, você trabalhou muito tempo com o Silvio na própria TV Globo. Ele dizia sempre que ele se tornou empresário de televisão, dono de emissoras de comunicação, porque as emissoras não o queriam mais, as emissoras não davam mais oportunidade a ele. Por isso ele alugou horário na TV Tupi, na TV Record, logo que ele saiu da TV Globo. Você, de certa forma, foi responsável por isso ou não? Sim, o Silvio Santos... Eu conheço o Silvio Santos há muito tempo, desde os anos 50, quando nós dois trabalhamos com o Manuel de Nóbrega. Então, eu tinha uma certa intimidade com o Silvio. Na verdade, o que era impossível era que a TV Globo tivesse uma venda de comerciais para publicidade de segunda a sábado e que a equipe do Silvio Santos vendesse o domingo. Havia um conflito de preço, conflito de política. Então, o que nós queríamos é que o Silvio passasse a venda do domingo para a Globo também, e nós acertaríamos com ele. Mas ele não quis, ele quis manter o departamento comercial dele, e isso inviabilizou a presença dele na TV Globo. Mas ele tinha toda a liberdade de fazer o que ele quisesse. Aliás, nós devemos muito ao Silvio Santos na Globo, porque quando nós estávamos em quinto lugar em São Paulo, de segunda a sábado, ele liderava o domingo. Então, eu podia usar o programa dele para fazer chamadas de novelas. Ele levava elenco de estreia de novela no palco da Globo de São Paulo. Ele até nos emprestou dinheiro para pagar a folha, porque nós estávamos ainda sem liquidez. E o dinheiro vinha para o Silvio e depois a gente devolvia para ele. Imagina você, o Cenoura Bravanel, emprestando dinheiro para a TV Globo sem cobrar juros, hein? Coisa incrível. Ô Boni, você contou isso no seu primeiro livro, o livro do Boni, e agora você está lançando o lado B do Boni, que é o seu segundo livro, né? E você fala exatamente nesse momento em que o Silvio emprestou dinheiro para a TV Globo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a gente falou muito aqui que o Silvio sempre foi na contramão daquilo que as TVs faziam. A Globo tinha, no seu período em que você estava lá, e foi um período longo, você instituiu o padrão Globo de qualidade. E o Silvio era contra isso. Ele fez a TVS, depois do SBT, uma linha muito mais popular do que aquilo que a Rede Globo fazia. Como é que você via? Você via o Silvio Santos que pudesse não dar certo? Você não acreditava naquilo que ele estava fazendo? Você não tinha coragem de fazer na TV Globo que o Silvio fazia no SBT? Não, eu não podia copiar o Silvio, porque a gente dava muito mais audiência que o Silvio das novelas, né? O Silvio dava lá 30% no domingo, a gente dava 50%, 60%. Então, não havia nenhuma razão. O que nós queríamos é que o Silvio nos desse a possibilidade de vender os comerciais dele. Era uma questão puramente comercial. Nunca foi uma questão artística, mas eu jamais faria na televisão uma coisa que o Silvio fez acertadamente para ele. Ele encontrou um nicho para ele, um nicho popular que veio da história da vida dele. Filho de imigrantes pobres, ele começou como camelô, ele conhecia o povo como ninguém. Então, nosso objetivo era mais trabalhar com a classe AB, enquanto o Silvio Santos visava mais a classe CD. Mas isso era um nicho, era a inteligência empresarial dele. Não era uma escolha de público aleatória. Era um trabalho de planejamento do Silvio Santos, que era criativo e era, acima de tudo, um grande homem de negócios. E ele criou a tradição do domingo, né? O domingo no Brasil passou a ser diferente a partir do programa Silvio Santos. Boni, eu queria que você recordasse um episódio que é muito comentado, que envolve uma outra pessoa que também já partiu, que é o Gugu. Quando ele iria para a Globo, o Silvio conversou com você. Você pode recordar para a gente esse momento? Olha, foi um episódio curioso, porque nós contratamos o Gugu e o Silvio depois me ligou pedindo a liberação do Gugu, alegando que ele estava realmente doente, com problema de garganta e tal, e que era necessário, ele precisava do Gugu de qualquer maneira, era necessário que a gente liberasse o Gugu do seu prato. E eu
conversei com o doutor Roberto Marinho sobre isso, e o Roberto Marinho falou assim, eu falei, doutor Roberto, temos que liberar o grupo Silvio Santos. Daí o doutor Roberto, que era fã do Silvio Santos, falou assim, não libera você não, deixa ele vir falar comigo, porque eu quero falar com ele, eu gosto muito dele, deixa eu fazer esse gesto. Então o Silvio Santos veio à TV Globo e eu encaminhei ele ao doutor Roberto. Ele ficou triste comigo naquele momento, porque ele achou que eu podia ter liberado diretamente. Mas o meu problema não é que fosse liberar o Silvio, não estava liberado. É que o doutor Roberto queria falar com ele, porque ele gostava demais do Silvio. Sempre achava que o Silvio nunca deveria ter deixado a TV Globo. Então eu levei ele para o doutor Roberto. Foi mais um pedido do doutor Roberto de uma atitude minha. Mas demorou para o Silvio reconhecer isso. Eu me lembro bem dessa fase, Boni, mas você sempre teve um carinho, você sempre falou bem do Silvio, você sempre teve uma admiração também pelo Silvio, pelo momento que você, como você disse aqui, vocês trabalharam juntos ainda bem jovens, né? E durante muitos e muitos anos, até o Silvio decidir sair da TV Globo e ter a emissora própria. Então, eu acho que essa admiração que você sempre teve por ele também sempre teve por você. Tanto é que você confessou aqui, trouxe aqui uma notícia que a gente falou, que eu perguntei para você se era verdade, porque só você para dizer isso, se realmente ele tentou contratar você para trazer você para o SBT. Então, eu particularmente sou muito privilegiado, porque eu digo sempre que existiu o Boni e o Silvio Santos. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com os dois na minha vida e na minha história. Muito obrigado, viu, Boni? Obrigada, Boni. Obrigado, César, obrigado pela nossa amizade. Sabe que eu te respeito muito e você é um belíssimo profissional. Obrigado. Eu só quero te dizer para todo o pessoal do SBT, transmitir a minha solidariedade, a minha tristeza, um abraço grande para toda a família e que o SBT prossiga no mesmo espírito do Silvio Santos, sempre de luta e sempre tocando as coisas de uma maneira extremamente ética. Muito obrigado para vocês todos, um abraço grande e solidariedade à família. Obrigada, Boni. Uma boa tarde. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Vitória Mello, que está com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Vitória, é com você aí de Brasília. Oi, Simone, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui na residência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, infelizmente para falar sobre a maior perda, da história da comunicação brasileira. Presidente, boa tarde, obrigada aqui pela participação. Todos estão se pronunciando e lamentando muito, né? Bom, primeiramente eu gostaria de manifestar os meus sentimentos a toda a família SBT, a toda a família do Silvio Santos, a uma legião de fãs que ele tem no Brasil, no que eu me incluo, que realmente nós temos um sábado muito triste, com uma perda realmente muito significativa para o Brasil, desse que foi seguramente o maior comunicador da história do Brasil e que dificilmente será superado. Então, é um dia muito triste para nós todos e eu manifesto, não só em meu nome pessoal, como admirador e fã do Silvio Santos, mas como presidente do Senado, e certamente em nome de todos os senadores e senadoras da República, o nosso profundo pesar por essa grande perda brasileira. Sim. E justamente desde cedo vocês têm recebido mensagens e compartilhando esse sentimento com todo o Brasil. Né? Exatamente. É impressionante a reação e a quantidade de manifestações de tristeza do Brasil nesse momento, em razão do que o Silvio Santos representava. A sua história de vida, tendo vindo de baixo, como um camelô, que se tornou um grande empresário, dos mais importantes empresários do Brasil, além da sua capacidade, do seu talento individual como comunicador, que o fez realmente singular. Não há nada que se compare a Silvio Santos, não há ninguém que se compare a Silvio Santos. Por isso, essa grande manifestação nacional de solidariedade aos familiares, aos fãs e um sentimento realmente de muita tristeza de todo o Brasil, das mais diferentes camadas sociais, os mais diferentes níveis e personagens, todos muito tristes com essa perda do Silvio. E a gente agradece muito, presidente, o senhor abrir a casa do senhor para nos receber nessa manhã. Eu fiz questão de recebê-los, de receber o SBT hoje, justamente para demonstrar que esse é um sentimento genuíno, não só meu, mas de todo o Senado Federal, que é a casa da Federação, uma casa que representa todo o Brasil, para poder externar institucionalmente a nossa posição de muita tristeza e o nosso pesar pela perda do Silvio Santos. Obrigada, presidente.
É isso, Simone, é muito difícil, né, para todos, mas a gente agradece aqui a presença do presidente do Senado conosco nesse momento muito difícil e muito triste para todo o Brasil, como o presidente disse. Vitória, o presidente comentou se vai ser decretado luto oficial no país? Isso, ele está te ouvindo, inclusive, presidente, por favor. Não, de fato, nós agora já encaminhamos a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, eu vou conversar também com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, para que possamos promover, sim, a decretação do luto oficial no âmbito do Parlamento brasileiro, em homenagem póstuma ao falecimento do Silvio Santos. Senador, muito obrigada. Muito obrigada. É um reconhecimento muito grande para todos nós que vocês oficialmente realizem a importância que é esse momento de falecimento do apresentador Silvio Santos, reconhecimento da importância dele na história do nosso país. Muito obrigada, inclusive, pela gentileza de nos receber aí na sua casa nesta manhã. Um bom dia para o senhor. Nós temos a honra de chamar agora também um grande jornalista, faz parte da história do jornalismo brasileiro, nosso colega. Durante anos comandou aqui o Conexão, né? Conexão Repórter, com reportagens investigativas que o fizeram ganhar, inclusive, o Prêmio ESSO de reportagem e teve essa liberdade criativa e de ação aqui no SBT. Roberto Cabrini, ao vivo, conversa com a gente. Cabrini, bem-vindo, num momento delicado como esse, né? Eu gostaria de saber como você está se sentindo agora e algum episódio que tenha te marcado muito durante esse seu convívio com o Silvio Santos. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Simone. É um momento de profunda emoção para todos nós. O impacto do Silvio Santos em todos nós comunicadores é enorme. Na minha vida, pessoalmente, é muito grande. Ele esteve presente nas principais etapas da minha carreira. A minha profissão me possibilitou viajar pelo mundo todo. E eu posso te afirmar com toda segurança que, por tudo que eu vi, viajando para todas as partes do planeta, que ninguém nasceu tanto para a comunicação quanto o Silvio Santos. Silvio era a própria comunicação. Ele tinha uma sintonia com a população brasileira, ele dominava totalmente a arte de entreter as pessoas, de passar alegria para as pessoas, e era alguém que sonhava algo hoje e amanhã acordava muito cedo para perseguir esse sonho, e invariavelmente conseguia realizá-lo. Na minha carreira, o impacto que ele teve foi enorme. Eu me lembro de vários momentos decisivos, como na minha primeira passagem pelo SBT, que eu tinha uma participação importante, mas recebi um convite fundamental para ser correspondente em Londres, para cobrir a Fórmula 1. A primeira reação dele foi de que não podia me liberar, mas aí eu consegui um encontro com ele, e ele, a figura humana absolutamente extraordinária, que sempre foi, entendeu que, embora como empresário, para a rede dele, seria importante me manter, para mim, o amigo Roberto Cabrini, o amigo dele, seria importante abraçar essa oportunidade. E ele acabou me liberando, porque era, antes de tudo, um grande ser humano. Como também me lembro, na minha última volta para o SBT, o Silvio era daquelas pessoas que tratava das coisas mais importantes pessoalmente, embora ele sempre pudesse ser auxiliado por centenas, milhares de funcionários, milhares de assessores, ele buscava os projetos que ele acreditava pessoalmente. E eu me recordo que eu tinha viajado para os Estados Unidos, eu estava numa outra emissora, na Rede Record, na época, onde eu estou hoje, nesse momento, mas ele queria porque queria me contratar, e quando eu cheguei em casa, na volta de uma viagem, aliás, tinha sido na morte do Michael Jackson, a minha empregada me disse que tinha 14 ligações do próprio Silvio Santos. Eu falei, puxa, não seria um trote? Aí eu me certifiquei e era de fato o próprio Silvio Santos. Eu fui até a casa dele, ele negociava os contratos de uma forma muito racional, dominava a matemática com um profundo discernimento, com muita velocidade.
tudo no Silvio Santos impressionava. A visão que ele tinha dos próprios projetos. É claro que todo mundo lembra nesse instante do grande comunicador, do maior comunicador do planeta que ele foi. Ninguém foi tão vocacionado a ser comunicador como ele, conforme eu dizia, mas eu acho que a gente deveria lembrar também o time absolutamente extraordinário e que se ele quisesse ter sido um jornalista, ele teria sido o maior entrevistador de todos os tempos, porque ninguém dominava tanto a arte de conversar com as pessoas como o Silvio Santos. Ele conversava com um timing totalmente perfeito, com uma pessoa muito simples, uma pessoa que tivesse dificuldade para se comunicar,